Não se preocupem, porque vocês não estão sendo gravados. Então, essa é uma aula do TGP, né? Eu estou falando aqui com... Essa é uma aula do TGP, essa é uma aula do Processo Civil 6. Estou falando aqui com os colegas de Processo Civil 6 sobre os procedimentos especiais. A primeira parte da nossa aula é explorar o material que está disponível no AVA Moodle, na justificativa da disciplina. Nesse material, eu explico para vocês o que mudou nos procedimentos especiais no novo código. Tá? Então, é interessante ali ler essa justificativa e entender o seguinte, que os procedimentos especiais têm a sua razão de ser na adequação processual. Nós vamos ver depois um card que fala dessa adequação processual. Objetiva, do ponto de vista do direito material, subjetiva, do ponto de vista dos sujeitos processuais, das partes, por exemplo, né? Você tem um idoso, uma criança ou adolescente, um incapaz, e teleológica, ou seja, da finalidade, né? Aquela justificativa que o professor Galeno Lacerda dá sobre a instrumentalidade do processo, dizendo que o processo não é um instrumento que seja um adjetivo do direito material, mas ele é, na verdade, um meio autônomo, um ente a ser, como ele fala, que tem a sua justificativa na possibilidade de, através desse instrumento, melhorar a qualidade da tutela das pessoas e dos direitos, porque a finalidade do processo seria a tutela das pessoas e dos direitos adequada, tempestiva e efetiva, mediante um processo justo que possa prevenir, auxiliar a autocompor ou resolver um conflito. Então, essa é a finalidade do processo contemporâneo. Então, os procedimentos especiais eles se amoldariam a esta finalidade do processo contemporâneo como um todo através dessa tríplice adequação. Do ponto de vista objetivo, o tipo de direito material, vamos pensar, por exemplo, no direito material coletivo, né? A tutela de direitos subjetivos coletivos, direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, direito ao meio ambiente, direito do consumidor, na perspectiva coletiva, o direito subjetivo coletivo previsto na Constituição. E o processo precisa se adequar a esse objeto, adequação objetiva. Adequação subjetiva, as adequações relacionadas ao tipo de pessoa que está no processo, se é um incapaz, se é um idoso, se é uma criança ou um adolescente. Adequação teleológica, né? Qual é a finalidade da tutela? Né? Se a finalidade da tutela não é dar segurança, mas resolver um problema concreto que está perante o juiz naquele momento, nós podemos ter a tutela provisória, podemos ter até mesmo a estabilização da tutela provisória antecedente, porque a finalidade não é dar segurança jurídica com a coisa julgada material. Então, só para citar aqui alguns exemplos dessa adequação proposta pelo Galeno Lacerda. E o que o Galeno dizia? Bom, se essas coisas são assim, tá? Se o processo ele tem uma finalidade em si, ele não se confunde com o direito material. Essa ideia ele traduz naquela noção de que é a mesma relação entre o piano e a música. A música ela é veiculada através do piano, mas piano e música são duas coisas diferentes. E se nós temos um pianista ruim, ele vai tirar do piano péssima música. Se nós temos um processualista bom, nós vamos tirar do processo as melhores soluções para atender a sua finalidade, que são a tutela das pessoas, a tutela dos direitos, adequada, tempestiva e efetiva. Tá? Então, os procedimentos especiais hoje, eles estão tratados no livro 1 do processo de conhecimento do cumprimento de sentença, na parte especial do Código de Processo Civil, no título 3º dos procedimentos especiais do CPC 2015.
Essa topologia ela é diferente da topologia do código anterior. Ela já nos auxilia a compreender que o código previu uma redução desses procedimentos especiais, tanto em importância, porque não quer dizer que o CPC não se preocupa com relação entre direito material e processo, nem com a base ideológica dos procedimentos especiais, mas que o CPC entendeu que os procedimentos, aquilo que era característico dos procedimentos especiais, que era a flexibilidade do procedimento, deve se espalhar ao longo de todo o código. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Não, houve uma redução em importância porque não é mais um livro autônomo, está dentro do livro do processo de conhecimento do cumprimento de sentença. Os procedimentos especiais são desdobramentos do processo de conhecimento do cumprimento de sentença, porque está no mesmo livro. Reduziu o espaço, reduziu o número de procedimentos, mas não reduziu porque a necessidade de adequação diminuiu. Reduziu porque a necessidade de adequação ela aumentou. Então, ao contrário do que parece, o que nós deixamos de ter foi um destaque especial para procedimentos especiais, porque o próprio código incorporou na parte geral, a parte geral, e na sua estrutura, na sua arquitetura, na sua ontologia, a necessidade de flexibilização e adaptação. Então, todo o código se flexibilizou e adaptou. O próprio procedimento comum, como nós vamos ver na aula de hoje, se flexibilizou e adaptou a essa realidade. E é por isso que nós tivemos uma alteração topológica, né, arquitetônica, que, na verdade, revela uma alteração de ideologia, não em relação aos procedimentos especiais, mas sim em relação ao procedimento comum. O procedimento comum é que vai deixar de ser, como nós vamos ver a seguir, um procedimento de cognição plena e exauriente como regra. Nós vamos deixar de ter um procedimento comum ordinarizado de cognição plena e exauriente. O procedimento comum passa a ser um procedimento que é um estuário de técnicas processuais, inclusive técnicas processuais especiais. O procedimento comum passa a ter circuitos processuais e passa a permitir passarelas processuais, uma comunicação entre os diversos procedimentos. E um exemplo disso que nós vamos explorar são os artigos 327, parágrafo 2º do CPC, e o artigo 1049, parágrafo único do CPC, mostrando que esse procedimento comum se flexibiliza, se torna plástico, moldável, adaptável, e, em razão disso, é o próprio procedimento comum que passa a ser o repositório não mais de procedimentos especiais, mas de técnicas especiais que são utilizadas conforme a necessidade e conforme a adequação e a adaptabilidade a cada tipo de situação que está sendo enfrentada pelo juiz. Tá? Se nós formos olhar os procedimentos que estão previstos no Código, eles vão se dividir entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. E a diferença reside principalmente na prévia existência de conflito, que já caracteriza a jurisdição como contenciosa. Tá? Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa atualmente codificados no CPC são os seguintes: a ação de consignação em pagamento, a ação de exigir contas, as ações possessórias, a ação de divisão e demarcação de terras particulares, a ação de dissolução parcial de sociedade, a ação de inventário e partilha, os embargos de terceiro, que passaram a ser considerados procedimento especial,
não mais tratados no processo de execução, a oposição, que passou a ser considerada procedimento especial e não mais intervenção de terceiros, a habilitação, as ações de família, a ação monitória, que se ampliou muito no CPC atual, a homologação do penhor legal, a regulação da varia grossa e a restauração de autos. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que há uma série de inovações. Algumas eu já estava comentando, mas uma interessante aqui também é que procedimentos especiais que no Código de Processo Civil de 73 tinham sobrado residualmente do Código de Processo Civil de 39, agora vieram para dentro do próprio CPC. É o caso da regulação da varia grossa. Tá? Devemos elencar igualmente os procedimentos de jurisdição voluntária. E, nesse caso, o Código previu uma seção de disposições gerais, que é o artigo 719 e o artigo 725. E são os seguintes os procedimentos de jurisdição voluntária. Um artigo geral que prevê que se regem pelas disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária e a emancipação, a subrogação, a alienação, o arrendamento, a oneração de bens de crianças ou adolescentes, dos órfãos e dos interditos, a alienação, a locação e administração de coisa comum, a alienação de quinhão em coisa comum, a extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória, a expedição de alvará judicial, a homologação de autocomposição extrajudicial, que se tornou muito importante, dado o contexto geral da valorização das homologações de autocomposição no sistema da justiça multiportas, que é de qualquer natureza e valor, aplicando-se as normas das disposições gerais igualmente aos demais procedimentos de jurisdição voluntária, em espécie, no que couber. Então, todas as espécies que eu li são aquelas elencadas no rol do artigo 725. Mas, além dessas, nós temos a notificação e a interpelação, a alienação judicial, o divórcio e a separação consensuais, a extinção consensual de união estável, a alteração de regime de bens do matrimônio, o testamento e codicílios, a herança jacente, os bens dos ausentes, as coisas vagas, a interdição, a tutela e curatela, a organização e a fiscalização das fundações e a ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Como vocês podem perceber dessa lista, o que caracteriza a jurisdição voluntária é uma necessidade de recorrer ao juízo, ainda que não haja um conflito, ainda que não haja um aspecto contencioso naquele momento que se recorre ao juízo, para que o juízo dê uma validade maior, controle, proteja, tutele, através da jurisdição, determinados interesses que o Estado considera relevantes. É isso que caracteriza a jurisdição voluntária contemporânea. Não é que ela não seja uma função jurisdicional, como já se discutiu muito no passado. Ela tem uma função jurisdicional. E essa função jurisdicional é justamente, a exemplo aqui do que acontece com a homologação da autocomposição extrajudicial, a função de dar o selo da estabilidade da coisa julgada e de proteger determinadas relações jurídicas, porque o juiz, ao fazer o procedimento de jurisdição voluntária, ele também analisa alguns requisitos. No caso do processo coletivo em particular, a autocomposição de um acordo com um compromisso de ajustamento de conduta, um TAC feito com o Ministério Público, a homologação judicial dessa autocomposição extrajudicial,
ela permite falar que há o selo da coisa julgada e, portanto, uma maior estabilidade aqui daquele acordo homologado. Tá? Nós podemos dar algumas novidades do CPC em relação aos procedimentos especiais. Né? Deixaram de ser codificados procedimentos especiais, por exemplo, de uso capião, né? A uso capião, que agora está previsto como procedimento extrajudicial e, se necessário o ajuizamento, tramitará pelo procedimento comum, está lá previsto no artigo 1071 do CPC. Anunciação de obra nova, que passa a ser regulada pelo procedimento comum, deixando de existir a previsão legal do embargo extrajudicial, que era um dos exemplos de autotutela que nós tínhamos no nosso sistema jurídico. Vendas a crédito com reserva de domínio, o juízo arbitral, que se tornou uma lei própria, extremamente relevante, o que já havia ocorrido desde esse procedimento, né, já tinha sido revogado desde a Lei 9.307 de 96, e foram incluídos alguns procedimentos especiais novos também como novidade, que por terem sido deslocados de lugar onde indevidamente estavam no CPC, que é o caso do processo que a gente falou aqui dos embargos de terceiro, né, que estava no processo cautelar, da oposição, que estava na parte da intervenção, quer por terem sido recuperados da parte vigente do CPC de 39, porque o CPC de 73 ele tinha lá nas disposições finais mantido a vigência de alguns procedimentos especiais. Um dos exemplos é a ratificação de protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Veio do CPC de 39 diretamente do CPC de 2015. E alguns foram introduzidos ex novo, que se originaram agora, como ação de dissolução parcial da sociedade, as ações de família, né, regulamentadas da maneira como foram regulamentadas, a homologação do penhor legal, e etc. Essas características gerais que nós estamos vendo, elas vão se articular de uma maneira que eu considero bastante interessante, e vou falar para vocês agora um pouco da teoria que vem sendo desenvolvida pelo Fred Dier, pelo Antônio do Passo Cabral e pelo Leonardo Carneiro da Cunha, nesse livrinho, que já está na segunda edição, por uma nova teoria dos procedimentos especiais, dos procedimentos às técnicas. Eu já adiantei algo para vocês, mas agora nós vamos começar a falar sobre essas características mais em particular, e eu vou comparando como era a teoria dos procedimentos especiais anterior com como ela está ficando. Para que a gente comece essa fala, que é uma fala comparativa do ponto de vista horizontal, né, da nossa história processual, é importante fazer duas citações. Uma primeira citação para que vocês compreendam que o Código de Processo Civil já vinha se modificando antes do Código de 2015. Né? E aí eu vou citar um artigo do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Processo Civil Brasileiro e Codificação, que foi publicado na Revista de Processo de janeiro de 2010. Eu vou ler aqui a citação para vocês. Tá? E a gente vai, ao longo dessa segunda parte da aula, comentando essa citação. Tá? No domínio processual, o Código de Processo Civil de 1973, na sua formação originária, fruto direto do projeto elaborado por Alfredo Buzaide, constitui, sem dúvida alguma, o último herdeiro brasileiro da tradição codificadora. Constata-se aí claramente a ideia de sistema, na medida em que busca ordenar de maneira unitária o fenômeno processual. Então, sistema, ordenação unitária,
que é a ideia da codificação de Napoleão, que é a ideia das codificações alemãs e austríacas do século XIX. Todavia, na quadra em que desenvolvia suas concepções jurídicas, o sistema do novo código se inseria em uma noção já ultrapassada, sistema do Código de 73, estreitamente vinculada a uma visão positivista, eu diria paleojuspositivista, né? Que a lei é todo o direito. Um sistema fechado com previsões normativas rígidas, poucas cláusulas gerais, e inclusive preocupado em definir determinados institutos jurídicos. Essa insistência em estabelecer conceitos e definir institutos processuais está ligada aos velhos paradigmas pandectísticos da autonomia do direito e do papel sistematizante da ciência jurídica. Então, o que ele está dizendo aqui, né, é um conceitualismo excessivo, rígido, sem cláusulas gerais, definindo e determinando institutos jurídicos, com uma lógica pandectística de autonomia completa do direito e de sistema fechado, que é o que existia na ciência jurídica no século XIX. E ele vai além. Quase uma defesa contra o bartolismo, típico da tradição luso-brasileira, que era corrente na jurisprudência brasileira na época em que Buzaide elaborou o projeto, verificando-se, então, grande abertura para a doutrina nos pronunciamentos judiciais. Então, o que o Carlos Alberto chama atenção aqui é que a doutrina procurava ser bloqueada pelo Código de Processo Civil de 73. O Código de Processo Civil de 73 é o último diploma herdeiro brasileiro da tradição codificadora, que buscava vedar a interpretação do direito, que buscava vedar essa capacidade do direito se atualizar com cláusulas gerais, se atualizar com novos institutos jurídicos, na medida em que eles fossem surgindo na sociedade, porque todos os institutos já se davam por definidos no próprio código. O que esse modelo de codificação do Buzaide procurava fazer é organizar o código de maneira que esse sistema fechado fosse unitário e o fenômeno processual fosse controlado plenamente pela técnica. Bastaria, então, ter uma visão técnica do processo para que nós tivéssemos um bom processualista. Bom, isso é muito importante para a disciplina de procedimentos especiais e processo coletivo e processo funcional, que é a disciplina que nós temos nesse semestre. E agora eu vou para a segunda citação, e eu comecei pela citação que explica, e agora eu vou para a citação que mostra que era essa mesmo a concepção de código e de codificação que tinha a doutrina brasileira quando foi elaborado o Código de Processo Civil de 73. Uma citação do Alfredo Buzaide na exposição de motivos do CPC de 1973. Vejam o que diz Alfredo Buzaide. Um Código de Processo Civil é uma instituição eminentemente técnica. E a técnica não é apanágio de um povo, senão conquista de valor universal. O que o professor Buzaide está chamando a atenção aqui é para, naquele momento, no Código de 73, como uma resistência a esta influência da doutrina, o que se estava fazendo é, consolida-se aqui no Código de Processo Civil toda a técnica processual existente até aqui, e com isso estão resolvidos todos os problemas, e a partir daqui o código resolve todos os problemas, porque este código tem uma função unificadora,
tem uma função unitária de interpretação do direito, a interpretação é aquela dada pelo código, ele é herdeiro de uma tradição iluminista de codificação casuísta que procurava resolver todos os problemas por antecipação. E ele é, portanto, uma conquista da ideia de valor universal do direito positivo. É isso que Buzaide diz, é isso. Um código de processo é uma instituição eminentemente técnica, não tem que se preocupar com valores, e a técnica não é apanágio ou elogio de um povo, não é uma consequência decorrente de um povo só, não é só daquele povo, não é só do Brasil, senão uma conquista de valor universal. Ser técnico é melhor do que se preocupar com questões que estejam na base da construção do direito pela doutrina, é melhor do que se preocupar com questões que estejam na base da tutela de direitos fundamentais e sua atualização nos conflitos sociais que estão imanentes na sociedade. A técnica por si só resolve todos os nossos problemas. É melhor que nós tenhamos uma boa técnica e que ela não tenha dúvida na sua interpretação, do que nós termos cláusulas abertas, procedimentos flexíveis. Isso não combina com o que é o valor universal da técnica na visão de Alfredo Buzaide de 1973. O que Carlos Alberto acabou de mostrar para vocês, eu vou ler de novo a primeira parte, é que esta ideia de sistema e essa maneira unitária de ordenar o fenômeno processual com conceitos jurídicos e institutos jurídicos definidos por previsões e normas rígidas, com poucas cláusulas gerais, não funcionou. E aí nós vamos para o primeiro ponto da nossa segunda parte dessa aula. No que se refere às técnicas processuais diferenciadas, é possível acumulação de pedidos correspondentes a procedimentos especiais diferentes? Essa é a primeira pergunta que vai inaugurar a nossa aula de hoje, com base nesse livrinho do Fred Didier, Antônio do Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha. Bom, é exatamente essa hipótese que o Código prevê nos artigos 327, parágrafo 2º, e 1049, parágrafo único. O que o Código vai dizer nesses artigos é que há uma livre intercambiabilidade de técnicas processuais. Então, se nós olharmos o procedimento comum, como eu disse, ele é plástico, moldável, flexível, ele não é mais rígido como era o procedimento do Código de Processo Civil de 73. E se permite a utilização dessas técnicas do procedimento comum, inclusive nos procedimentos especiais. E aí uma das técnicas que eu chamaria atenção é a própria atipicidade da execução. O modelo da execução atual é um modelo de tipicidade flexível, adequada e com generalização das astrentes. Onde é que está isso? Isso não está num procedimento especial, não está lá no processo de execução, isso está no artigo 139, inciso 4, inciso 4, nos poderes do juiz. O juiz pode determinar todas as medidas coercitivas e, inclusive, condenar o pagamento de astrentes, até mesmo para obrigações pecuniárias, por uma mudança que o CPC introduziu nos poderes do juiz. E, com isso, generalizou essa técnica especial, que é a ideia de atipicidade dos meios da execução, para adaptar o meio da execução à necessidade de satisfação dos direitos do credor, porque a execução deve ser efetiva. Tá? Então, o que nós temos é que este novo modelo realiza uma passagem do conceito de procedimentos especiais e seus diferentes sentidos para as técnicas especiais. Então, passam a ser atributos relacionais. A ideia de procedimento comum e procedimento especial, a ideia passa a ser relacional.
Então, o procedimento comum é aquele comum para uma determinada situação jurídica material. O procedimento comum é o procedimento geral e básico. Mas eu posso ter a utilização de outras técnicas para satisfazer a tutela adequada, efetiva e tempestiva, com uma intercambiabilidade. Para que vocês entendam esse exemplo que eu estou dando de procedimento comum, procedimento especial, como esses atributos se tornam relacionais, vamos olhar o caso da Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública, em relação ao Código de Processo Civil, ela é um procedimento especial. O Código de Processo Civil é o procedimento comum, tem o procedimento comum do Código de Processo Civil, e a Lei da Ação Civil Pública seria um procedimento especial para a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, a Lei da Ação Civil Pública é o procedimento especial para a tutela de direitos coletivos. O Código de Processo Civil é o procedimento comum para a tutela dos direitos em geral. Em relação à Lei da Improbidade Administrativa, como a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor formam em conjunto o núcleo do microsistema do processo coletivo, e como eu entendo que a Lei da Improbidade Administrativa tutela um direito coletivo, a Lei da Ação Civil Pública é o procedimento comum. E a Lei de Improbidade Administrativa, que tem lá bifásica, que tem como característica um aspecto sancionador e um aspecto reparatório, né? uma face sancionadora e uma face reparatória, é o procedimento especial. Então, a Lei da Ação Civil Pública se torna o procedimento comum do processo coletivo e a Lei da Improbidade Administrativa se torna um procedimento especial do processo coletivo. E isso não impede, né, essa intercambiabilidade de técnicas. Mas vamos ao segundo ponto da nossa aula. E aí nós vamos descer um pouco mais nessa mudança do CPC de 73 para o CPC de 2015. Porque é preciso que fique muito claro para vocês que o CPC de 73 está ligado a uma ideologia processual que via a importância da regulação da técnica processual e dos institutos fundamentais do processo no próprio Código, mas que também era ordinarizante. E dizia o seguinte: o processo bom é o processo que tem as máximas garantias. E máximas garantias em processo civil quer dizer cognição plena e exauriente antes de qualquer atividade executiva. Então, o ponto 2 é fatores que justificaram a criação de procedimentos especiais no CPC de 73 e a passagem dos procedimentos especiais às técnicas especiais no Código de 2015. Para compreender bem esse tema, é preciso entender a diferença de concepção ideológica e arquitetônica e até estrutural entre o Código de 73 e o Código de 2015. O Código de 73 era um código neutro, técnico, burocrático, fruto da ditadura militar, daquele momento da vida, da história do Brasil, em que a técnica era uma forma de nós termos um modelo jurisdicional técnico-burocrático que não se envolvia com questões políticas e, portanto, não tinha responsabilidades políticas. Um código elaborado agora, né, e isso muda, porque agora nós temos no CPC de 2015 um código elaborado no período da mais longa história de democracia do Brasil. Então, é um momento ideológico totalmente diferente. Hoje a gente tem o Brasil, é o período mais longo de democracia de toda a história do Brasil. O Código de 73 era, como disse Buzaide, o apanágio da técnica e se dividia perfeitamente, estruturado arquitetonicamente, de maneira perfeita, formalmente perfeita, em 3 livros. Tanto é que nem havia no projeto original do Buzaide procedimentos especiais. Tal era a preocupação arquitetônica que Buzaide tinha. Processo de conhecimento que tinha por função declarar,
processo de execução que tinha por função satisfazer e processo cautelar que buscava assegurar o resultado prático dos dois primeiros. Na famosa expressão de Piero Calamandrei, procedimento ao quadrado, porque ele visava assegurar, seja a declaração, a certeza, né, o resultado prático do processo de conhecimento, seja a satisfação, a entrega, o resultado prático do processo de execução. O Código de 73 ele pretendia ser neutro, avalorativo e alheio a qualquer ideologia de direitos fundamentais. Era um tributo ao processualismo técnico e à ideologia liberal, por isso tinha muito poucos poderes, inclusive para o juiz. O juiz também estava controlado pelo Código. Todos os poderes que o juiz tinha eram os poderes previstos pelo Código. Assim como, depois que a parte iniciava a ação, ela também tinha muito poucos poderes de adaptar o procedimento. Tá? Já como diferença, né, se nós formos olhar o CPC de 73 e o CPC de 2015, o CPC de 73 é rígido, ordinarizado, cognição plena e exauriente, né, um procedimento de audiência plena, e a maior inovação do CPC de 73 foi a ideia de julgamento antecipado do mérito. E o CPC de 2015, ao contrário, é aberto, plástico, moldável e flexível, comunicação com outras leis e acaba sendo um estuário que serve de interface entre a Constituição, desde o artigo 1º, que diz que o Código será interpretado e aplicado em conformidade com a Constituição, e as demais leis do ordenamento processual. Ele cria circuitos processuais e passarelas procedimentais, como nós vamos ver logo a seguir. Então, as diferenças estruturais são, ao invés de ter 3 livros rigidamente separados para cada atividade, conhecimento para declarar, execução para satisfazer e cautelar para assegurar o resultado útil das atividades de declarar e satisfazer, o Código de Processo Civil começa por uma parte geral e os livros estão absolutamente integrados, né? Tanto a parte geral com a parte especial entre si, nós temos livros integrados, né? O 318, parágrafo único do CPC, remete à parte especial no 513, caput, no artigo 771, parágrafo único, remete à parte geral e remete o processo de execução, remete ao processo de conhecimento e assim em diante. Né? O que nós temos, então, é um processo de conhecimento e cumprimento de sentença no livro 1 da parte especial, que mostra que aquela visão arquitetônica do CPC de 73 não faz mais nenhum sentido para o legislador contemporâneo. E aí, se nós olharmos isso em uma expressão muito conhecida do processo civil, que é a ideia de processo sincrético, e pensarmos na história dos procedimentos especiais, nós vamos ver que para o CPC de 73, a ideia de tutela antecipada ela não era possível porque eu não podia ter nenhuma atividade satisfativa na fase de declaração. Na fase de conhecimento, eu não podia ter nenhuma atividade satisfativa. Só em 1994, com a reforma de 94, é que o CPC introduziu a tutela antecipada e foi revolucionária essa tutela antecipada porque permitia atividade satisfativa dentro do próprio processo de conhecimento. A ponto da doutrina falar, e a expressão que a doutrina usa é essa mesmo, que o processo de conhecimento com a tutela antecipada passou a ser um processo sincrético. Sincrético que unia 2 coisas que não combinavam, satisfação e execução. Da mesma maneira, se dizia que não havia conhecimento no processo de execução, porque o processo de execução era um processo de desfecho único, a única finalidade era satisfazer. O que a gente está vendo aqui, e o livro primeiro mostra isso, é que o livro primeiro da parte especial hoje, processo de conhecimento e cumprimento de sentença, ele inclui o procedimento
comum do processo de conhecimento, ele inclui o processo a fase, né, que não é mais nem processo, né, a fase é um desdobramento natural do não adimplemento espontâneo daquilo que foi condenado na sentença. A fase de execução e, além da fase de execução, os procedimentos especiais. Tudo num livro só, tudo no livro primeiro. Então, aquela ideia de sincretismo que fez com que no projeto original do Buzaide se separasse totalmente conhecimento de execução e o processo cautelar servisse para ajudar o resultado útil dos dois primeiros, e se fez com que o livro dos procedimentos especiais fosse o livro 4 do CPC de 73, tirasse ele dessa arquitetura para justificar situações excepcionais, esse modelo ele ruiu por completo. E o livro primeiro do CPC de 2015 é a prova de que nós podemos, sim, sem problema nenhum, sem nenhum sincretismo, ter um processo de conhecimento, um procedimento comum, plástico, moldável, adaptável e flexível, que o cumprimento da sentença pode, sim, ser uma fase do processo de conhecimento, não precisa ser um processo em separado, e que nós podemos ter nesse mesmo livro regulados os eventuais procedimentos especiais que ainda se justificarem por uma ou outra razão relativa ao objeto, relativa aos sujeitos ou relativa às finalidades que esses procedimentos se destinam. Tá? E quais eram as características, então, tradicionais dos procedimentos especiais que nós tínhamos, né, e que justificavam aí esses procedimentos especiais no CPC de 73? A primeira característica era a legalidade. Então, o procedimento geral era o procedimento ordinário de cognição plena e exauriente, né? E as características dos procedimentos especiais exigiam que, para eu ter um outro procedimento, ele fosse previsto em lei. Eu não poderia ter técnicas especiais que fossem criadas pelo juiz ou mesmo pelas partes. Eu não poderia ter negócios processuais que as partes, através de um acordo de vontades, um autorregulamento da vontade processual, criassem técnicas voltadas à satisfação dos seus interesses mediante a tutela jurisdicional processual, porque o processo ele era norma de ordem pública, inderrogável, de caráter cogente e indelegável para as partes. B. Taxatividade. Apenas criados pela lei e não admitindo criação por decisão judicial ou convenção processual. Excepcionalidade. A regra é que o procedimento comum ordinário de cognição plena e exauriente é o símbolo máximo das garantias processuais. Portanto, eu não poderia criar e adaptar e flexibilizar o procedimento, porque isso já de cara ofendia o dogma das garantias processuais máximas que eu teria com o procedimento ordinarizado, pleno e exauriente. Inflexibilidade, né? Bom, eu escolhi um procedimento especial, eu não posso modular e combinar as técnicas desse procedimento especial com outras técnicas de outros procedimentos especiais e do próprio código na parte de procedimento comum. Infungibilidade. Não admitiria-se, naquele modelo de 73, no modelo de procedimentos especiais de 73, a passagem de um procedimento para outro. Conversões de procedimento eram vedadas. A escolha original, equivocada por um procedimento, levava necessariamente à extinção do procedimento. É uma espécie de formalismo processual não virtuoso. Como o processo era técnica, a técnica era um valor universal, o erro na escolha do processo tinha que levar à extinção, porque o processo era fim em si mesmo, um formalismo exacerbado, e o processo, portanto, tinha por finalidade atender a essa noção de valor universal da técnica. Exclusividade. Serve o processo do procedimento especial apenas para os fins propostos, não poderia ser utilizado para outros fins. Indisponibilidade. Não pode ser alterado e observado em outros casos que não
nos casos em que é previsto em lei, e, portanto, para os casos previstos em lei, era obrigatório o uso do procedimento especial. Vamos pensar aqui na usucapião, né? A usucapião deixou de ser um procedimento especial e passou a ser, inclusive, desjudicializada. É possível usucapião extrajudicial. Olha como isso é importante, por exemplo, para a regularização fundiária. Como os valores da Constituição incluem a função social da propriedade, a regularização da propriedade urbana, e isso é um interesse público relevante, no modelo anterior, para reconhecer o usucapião, eu precisaria da decisão do juiz, porque se tutelava a propriedade. No modelo atual, se tutelam todos os valores que estão no entorno da propriedade, porque a propriedade é também um dever, é também uma função, não é só um direito. Então, vocês percebem claramente aí a mudança que nós estamos sofrendo, que não é uma mudança pequena. Como eu disse, é uma mudança estrutural, é uma mudança ideológica do modelo do Código de 73 para o modelo do Código de 2015. O Código de 2015 ele traz, então, algumas inovações, né? E a gente pode citar essas inovações, porque elas são importantes para toda a nossa compreensão desse semestre. A primeira inovação é a generalização da tutela provisória. A segunda inovação é essa ideia de case management, né? De adaptação judicial, que está lá no artigo 139, inciso 4, que fala da tipicidade da execução, que está no artigo 139, inciso 6, que fala da possibilidade de alteração da ordem de produção de provas e fala da possibilidade de ampliação, modificação dos prazos processuais antes do decurso do prazo, e também no artigo 190, que permite a adaptação convencional. Além desses artigos, nós ainda temos que pensar no todo do Código de Processo Civil, que permite, no meu entendimento, um case management amplo, dada a flexibilidade do modelo do procedimento comum. Um outro elemento do código é o fracionamento da resolução de mérito, né? Vocês vejam, o julgamento antecipado foi a grande inovação do CPC de 73. O julgamento antecipado ele ofendia potencialmente uma garantia das partes, que era ter a audiência de instrução e julgamento. E ele foi uma novidade porque ele já era uma cunha dizendo, olha, se eu já tenho prova suficiente e se não há discussão mais sobre fatos, só discussão sobre direito, eu posso ter o julgamento, eu não preciso ter a audiência de instrução e julgamento, eu posso ter o julgamento antecipado. Tá? E era uma grande inovação para o CPC de 73. Agora nós tivemos uma revolução no modelo. Por quê? Porque eu posso ter o fracionamento da resolução de mérito, né? A acumulação de ações, os capítulos da sentença, a teoria do professor Cândido Rangel Dinamarco, explorada no Brasil pelo Cândido Rangel Dinamarco, a ideia de que nós temos um conjunto de ações permite que nós fracionemos o mérito e tenhamos julgamento antecipado parcial e julgamento parcial do mérito, que permite, então, resolver determinadas questões com definitividade no curso do procedimento, antes da sentença final. Essa decisão que julga parcialmente, antecipadamente o mérito, por exemplo, num processo estrutural, que a gente considera um processo bifásico, eu, o professor Fred Didier e o Rafael Alexandria, é possível decidir no mérito, antecipadamente, parcialmente, que existe um estado de coisas inconstitucional e que um determinado estado de coisas deve ser promovido. E, a partir daí, essa decisão, que tem um conteúdo declaratório, um conteúdo de princípio, porque ela determina promover um determinado estado de coisas, nós vamos começar a organizar outras decisões em cascata, vamos começar a organizar o procedimento de instrução probatória para ver o que precisa ser feito e como foi feito, se atendeu ou não às necessidades de reestruturação, ainda dentro do mesmo processo. Então, se percebe claramente aí a importância do fracionamento da resolução de mérito. Essa decisão fracionada, ela é agravável,
Lá no agravo de instrumento, no artigo 1015, fala, no inciso 1, decisões parciais de mérito. Então, é uma decisão agravável. O Código resolveu, inclusive, o problema recursal. Isso seria impensável no CPC de 73, que era pensado, primeiro, para terminar com a sentença declaratória, a fase de conhecimento, e só depois começar as fases de cumprimento e execução, só depois começar a alterar a realidade do mundo. Tá? E aí, por fim, uma outra inovação importante do CPC que eu gostaria de destacar é a tutela das questões repetitivas através do artigo 928 do CPC, que prevê aí o julgamento de casos repetitivos, é melhor interpretar como questões repetitivas, através do IRDR, do Recurso Especial Extraordinário Repetitivos. Para finalizar essa segunda parte da aula e nós podermos, então, nos encaminhar para as perguntas, né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os circuitos processuais e a possibilidade, então, de adaptação do procedimento sob medida, ou, como diz a doutrina internacional, a adaptação tailor-made, né? A ideia de como que feito a sartoria, feito por um alfaiate, um processo adequado para cada tipo de problema, uma roupa adequada para cada tipo de corpo. O processo ordinário de cognição plena e exauriente era um modelo one size fits all, ou seja, um modelo que gerava uma padronização e que tinha suas virtudes do ponto de vista de maximização das garantias, mas que se mostrou insuficiente para a complexidade dos fins do processo contemporâneo de garantia tutela adequada, efetiva e tempestiva das pessoas e dos direitos, mediante processo justo para a prevenção, tratamento e resolução dos conflitos, inclusive fomentando a autocomposição. Nesse sentido, de um só processo pronto para levar, prêt-à-porter, passamos a preferir um modelo que admita adaptações, ou seja, que seja tailor-made, feito para o caso ou casos, ou ainda que existam trilhas, né, mais formalizadas, mas que já sejam pensadas para determinadas situações. Tá? E a gente vai ver quais são essas trilhas que já existem. Um exemplo dessa realidade são os circuitos que o próprio código já previu para situações e objetivos distintos. Tá? São pelo menos 5 circuitos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. O primeiro circuito é o circuito da improcedência liminar, está lá no artigo 332 do Código de Processo Civil. Tive até um orientando, o Gustavo Maté de Regiane, que escreveu a dissertação de mestrado sobre esse tema. O segundo circuito é o circuito do julgamento antecipado, né, parcial de mérito, o julgamento antecipado do mérito. Né? Nós podemos ter parcial ou podemos ter integral do mérito. O terceiro circuito, e ele é muito interessante quando a gente olha o arco processual, porque ele é antes do processo de conhecimento. Antes da primeira fase do procedimento comum, do processo de conhecimento, nós vamos ter uma possibilidade de tutela, que não se preocupa em nada com a segurança jurídica. O que ela se preocupa é com resolver o conflito de fato, que é o circuito da estabilização da tutela antecipada antecedente. Um quarto circuito é a ideia de julgamento de questões repetitivas, no qual, por um sistema que foi previsto, que é o dos casos repetitivos, a gente tem uma cisão cognitiva e decisória. Há um incidente no IRDR que desloca a competência do julgamento da questão que está sendo discutida no recurso no tribunal, ou na ação originária no tribunal, ou no conflito de competência no tribunal, ele desloca essa questão para ser decidida por um órgão específico. Uma vez decidida essa questão por aquele órgão específico, que também decide aquele caso, essa questão decidida ela se aplica para todos os demais processos que estão tramitando. Tá? Isso é um circuito específico que tem uma cisão cognitiva e decisória, que é o dos casos repetitivos. E, por fim, o circuito full, né, que é o julgamento de mérito após a instrução, com cognição plena e exauriente, realização
de audiência plena, full hearing, né? A ideia de que vai ter o dia lá perante o juiz para produzir as provas, produzir testemunha, discutir, inclusive fazer a sustentação oral, a arguição das suas razões perante o juiz. E é isso, é essa ideia que eu queria chamar de novo a atenção para vocês, que o julgamento de mérito após a instrução com cognição plena e exauriente, a realização dessa audiência final, ele não é o melhor, ela não é a melhor maneira, não é a maneira mais técnica, mais adequada de resolver todos os problemas. E nem é a maior garantia. Se nós temos uma situação de estabilização da tutela antecedente, o que nós temos é o autor faz um pedido e o réu não impugna esse pedido. Ambos estão satisfeitos com a determinação do juiz. E aí aquela situação de conflito deixa de existir. Ah, mas eu não tenho a cognição plena e exauriente. E também não tenho o gasto de recursos, de tempo, de pessoas que eu teria para obter uma sentença final que fosse ali beneficiada pelo selo da indiscutibilidade da coisa julgada. Eu não tenho a coisa julgada, mas eu tenho exatamente aquilo que eu precisava, a tutela adequada, tempestiva e efetiva do conflito. E, portanto, era um erro técnico pensar que apenas o procedimento de cognição plena e exauriente poderia tutelar de forma adequada os direitos e as pessoas. O que eu procurei mostrar para vocês nessa nossa aula de hoje é que a visão que o novo código tem dessa relação com os procedimentos especiais permite uma tutela mais aderente à realidade, uma tutela que reconhece que a técnica não pode prever tudo antecipadamente e que reconhece que o principal valor no sistema de jurisdição no Estado democrático constitucional é a tutela das pessoas e dos direitos adequada, efetiva e tempestiva para, através de um processo justo, fomentar a autocomposição, resolver o conflito subjacente e entregar às pessoas aquilo que elas teriam caso não tivessem precisado do Poder Judiciário, caso não tivesse surgido a crise do direito.